Levante a voz. Muito bem, Thaís Chicorel, bom dia. Bom dia. Primeiramente, antes de tudo, gostaram da participação da semana passada no meu horário, porque eu não pude vir, que eu estou preparando uma surpresa para vocês, ouvintes. E aí eu cedi o meu horário para o observatório. Espero que tenha sido bem proveitoso, né, para todo mundo, tirar as dúvidas, conhecer o objetivo do observatório, que é muito importante para a nossa cidade. Muito bem, importante até porque na área de arquitetura, construção civil, quando se trata de obra pública, aí tem que ter a participação do observatório. Era isso que eu ia dizer, obra pública. Isso. Mas vamos falar sobre mudança. É verdade. Porque você faz todo um planejamento, toda a decoração, toda a estrutura para uma casa e de repente, por alguma razão, tem que se mudar e aquela casa você não planejou para ali. Verdade, Léo. Então, o que é que se deve observar antes de mudar? Eu vou até contar uma situação que eu todo mundo tem uma. Recentemente, um pessoal que mudou para uma casa e chegou lá e a casa não estava ainda com esses suportes de colocar sabonete, né? De colocar o shampoo. Oh, meu Deus, se só fosse isso. E aí o pessoal, quando foi furar para colocar, achou um cano de água. E foi água para tudo quanto é lado. Nesse caso aí, é a falta do projeto hidrossanitário. Porque quando você está com o projeto... do pessoal saber. Isso, quando você tem um projeto de instalação de água, você sabe onde as tubulações passam. E às vezes o pessoal é um pedreiro que faz, o pessoal tem um projeto e quem vai fazer isso aí já é outro, né? E aquela coisa. Mas enfim, tá vendo aí a importância do projeto? A gente só sente a necessidade do projeto quando tem um problema. Mas assim, hoje a dica, o programa de hoje é porque assim, alguns ouvintes me pediam, Thaís, o que é que a gente faz para olhar quando mudar? E eu sempre tentei abordar esse tema trazendo alguma realidade, algum problema assim de fato concreto. E aí eu fui deixando realmente essa pauta um pouco de lado para pegar outros assuntos. De repente, essa semana, meu escritório foi contratado para fazer uma reforma. E aí quando a gente chegou lá, aconteceu isso mesmo, Léo. A gente viu a casa com potencial, uma casa boa. Só que quando a gente chegou lá, a instalação elétrica estava toda remendada. Aí eu fiz, as dicas para os meus ouvintes. Então, aí eu juntei uma realidade que eu vivi, que eu passei, né, com essa cliente, e as perguntas que meus ouvintes faziam. Então, assim, dicas de quando você vai morar. Quando você vai fazer a mudança, você normalmente visita a casa, Léo, e vê assim, tem 3 quartos, tem uma suíte, tem sala... Me agradou, ótimo. Claro, a primeira coisa que você vê são os ambientes e o estado físico geral da casa. Normalmente as pessoas param por aí, que é o grande defeito. Não pode parar por aí. Você tem que ir ali, abrir torneira. Thaís, eu tenho que abrir torneira? Tem. Abra todas as torneiras. Visitou o banheiro, gostou da suíte? Abra a torneira da pia, abra a torneira do chuveiro. Para quê? Para você ver se está passando água. Se tem água na rede de instalação da casa, se não tem ar, se não está entupida e principalmente se tem vazamento. Por quê? Porque isso aconteceu nessa obra, que quando a gente abriu lá um banheiro que ela ainda nem tinha entrado, ela só achou bonito esteticamente, e quando ela entrou e a gente começou a mexer nas coisas, estava lá a pia, não era nem gotejando, era jorrando água na tubulação, na instalação hidráulica do lavatório. Então, assim, gerou um problema muito grande isso. Por quê? Porque tivemos que fechar o registro e a casa ficou uns 2 dias sem água, em plena mudança da moça. Então, assim, abram as torneiras. Vocês observem a instalação hidrossanitária, que é a instalação de água e de esgoto. Thaís, como é que eu vou ver o esgoto? Vai sim. Você veja lá se a água está escorrendo direitinho. Quando você abre, a água tem que escorrer para algum canto. Não é deixar lá jorrando, porque temos que economizar água. Mas assim, você tem que fazer esse teste para ver se a tubulação está entupida, se tem algum vazamento e principalmente detectar na parte de esgoto onde fica a fossa sumidouro. Porque normalmente as casas aqui em Santo Antônio são antigas, então você tem que fazer manutenção da caixa de esgoto, né, da fossa sumidouro. Outra dica importante que a gente não pode esquecer, e eu vou lhe dizer que eu considero uma das principais, a instalação elétrica. Porque assim, você quando chega numa casa, você quer já, logo de cara, instalar chuveiro elétrico, instalar ar-condicionado.
Então, assim, a instalação de chuveiro elétrico e de ar-condicionado, para cada aparelho tem que ter um disjuntor. Não dá, Léo, para você sair instalando vários chuveiros elétricos numa casa que só tem 3 disjuntores. Por quê? Porque cada chuveiro requer um disjuntor. Cada ar-condicionado requer um disjuntor. Então, quando você sobrecarrega uma instalação elétrica existente, você pode danificar todos os seus equipamentos e prejudicar a própria instalação. Então, assim, você tem que observar o nível de instalação elétrica e não instale. Não instale nada. Por quê? Porque prejudica todos os seus aparelhos. Então, assim, perceber logo de cara o principal, a questão dos disjuntores. Porque normalmente essas casas têm 2, 3 disjuntores. Você tem que ver essa quantidade. Outro ponto importante é o que a gente passou na pele dessa cliente, que eu fiquei morrendo de pena dela, porque assim, quando a gente começou a mexer na fiação para fazer os projetos do home e etc., nós detectamos, Léo, que na casa haviam, sem brincadeira nenhuma, 3 instalações elétricas. 3? 3. Uma da casa, que alimentava as 2 salas e a cozinha, tomada e iluminação. Não me olhe assustado não, porque era mesmo. 3. Uma básica que era para alimentar esses pontos mínimos. Tinha uma outra, gente, que vinha direto do poste. Virgem? Para alimentar o gourmet. Ela vinha direto do poste pro fundo a alimentar o gourmet. Esse gourmet comi. Da gente. Da gente. E a gente nem conhecia o gourmet do rapaz da casa. Então, assim, é uma ligação, né, provisória, o famoso irregular, que alimentava o gourmet. Então, assim, lá nesse gourmet, pelo estado que estava, tinha espaço para uns 3 freezers. Então, assim, você imagina como era esse gourmet e o fato dessa instalação estar lá, embutidinha, escondidinha. E uma outra instalação, Léo, que contornava a casa toda, também vinha direto do poste, contornava a casa toda e entrava para alimentar os quartos. Alimentar os 3 ar-condicionados e os 3 chuveiros elétricos. Então, assim, os principais elementos que consomem bastante energia não era ligada na energia trivial da casa. E aí, para nossa surpresa, né, nós tivemos que refazer toda a instalação. Por quê? Primeiro que não pode, e segundo que o ex-morador arrancou o fio. Então, assim, ele arrancou o fio original para colocar o fio dele, e ele arrancou o fio dele e deixou lá os eletrodutos tudo vazio. Então, assim, gente, não dá para você fazer errado, que é aquele ditado, quem faz errado faz 2 vezes. Verdade. Então, assim, e também fazer algo... E sai muito mais caro. Às vezes faz muito errado querendo economizar e depois paga 2 ou 3 vezes mais para consertar o que fez. Não, e quando você pega alguém, um morador que não tem esse conhecimento ou não tem condições de contratar um profissional para detectar, esse morador, esse novo morador, ele vai pegar seus aparelhos e vai ligar nessa instalação. Então, assim, nesse caso, foi uma instalação provisória irregular. E quando é instalação que é de fio emendado, entendeu? Existem os fios que é fio de fase, fio de neutro, fio de terra, e lá estava todo mangueado, estava todo colorido. Então, assim, ou fio descapado com o pedacinho do cobre aparente. Então, gente, vamos pensar um pouco no próximo, entendeu? Porque, assim, uma instalação dessa é uma hora que a pessoa que vai morar não tem uma condição de contratar um profissional, de contratar uma equipe para refazer o que você fez de mal feito. Chega a ser até maldade e falta de consciência, né? Mas você tá me olhando que você quer falar. Pode falar. Não, eu ia perguntar exatamente sobre uma outra situação que quando a pessoa vai ter que se adaptar, não só a questão dos móveis, mas, por exemplo, quantidade de tomadas, né? Que nem sempre o pessoal segue um padrão. Um padrão, às vezes porque alguns... a norma porque estabelece. ele faz para o que ele quer. O uso. Para o uso dele. Aí Isso. tem outra pessoa que precisa mais. Aí as pessoas fazem aquela adaptação com os famosos T's. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana e ele dizendo, olha, eu fiz um seguro e o pessoal do seguro exigiu que não coloque T, porque se descobrir que tinha T na casa, culpa é sua. Perde o seguro. O seguro, quer dizer, o seguro não cobre. E eu não sabia, rapaz, quer dizer que o T é tão perigoso, porque tem gente que não só coloca um T, como emenda um T no outro.
Verdade. Fica um Faz T uma sobre torre T. de Babel de T. E lá vai, e ele se manda, passa o final de semana todo fora e observe, gente, às vezes o equipamento não tá ligado, quando você vai ver o T tá quente. Isso, Tá e o T esquentando, derrete. aquecendo. E é plástico, ele derrete, pode pegar fogo. Porque assim, Léo, a tomada, ela tem uma carga prevista para um certo aparelho. Então, vamos supor que você liga um freezer, né? Numa tomada que não foi feita, não foi calculada para ligar aquele freezer, que foi feita para você ligar um aparelho de som, um celular, ou seja, um aparelho simples que requer uma carga menor. Não, e quando o mesmo Ele T vai sustenta esquentar. o freezer, o ferro elétrico, que Não, puxa ferro bastante. também puxa. Puxa Ferro muito, você né? não pode ligar em T, você tem que ligar direto na tomada. Aí depois queima o aparelho, não sabe o que foi. Ou dá aquele simples, aquele famoso pipoco, né, Tino? Pum! E aí você faz, o que foi isso? Ô, gente, não pode, é como eu tô dizendo, cada tomada, ela é calculada, ela tem uma carga específica pro aparelho. E ainda digo mais, Léo, quando você faz a mudança, por exemplo, você muda aquela casa que você pegou uma casa que você está adaptando para a sua necessidade hoje. A casa antes só tinha um chuveiro quente e não tinha ar-condicionado, só tinha um chuveiro quente, acabou. Você pega essa casa, adapta, passa a morar e você bota 3 chuveiros elétricos e 5 ar-condicionados. Gente, vá na Coelba para avisar, porque a Coelba, ela tinha aquela carga de demanda para aquela casa com um chuveiro elétrico. Quando você começa a aumentar, você bota 3 chuveiros elétricos, 5 ar-condicionados. Então, assim, você mudou a carga. Você tem que ir na Coelba e avisar. Sua conta não vai vir a mais, não é nada disso. É para a Coelba saber quais são os aparelhos que estão funcionando. Por quê? É uma hora que queima e a Coelba não sabe, você vai dizer, a Coelba tem que me pagar. Ela não vai, porque ela não tem conhecimento e a culpa é sua, porque você está sugando uma carga que você não calculou, você não reconheceu. Muita gente acaba não dando importância àquela informação que a Coelba, antes de ligar, pergunta o que é que você vai usar, como vai usar, a quantidade. Pra isso Aí tem mesmo. gente que pensa assim, ó, eu não vou botar tudo aqui não pra conta vir mais baixa. Aí Não, depois... não tem nada a ver. E não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. É a informação correta pra saber o que vai ligar. E né? outra, rapidinho, só para o ouvinte saber que, mas eu não sei a carga do aparelho. Não tem problema, na lista da Coelba tem o nome do aparelho, liquidificador, máquina de lavar e do lado a carga. Thaís Chicorel, suas dicas importantes aí para o nosso dia a dia, para nossa casa, para quem vai fazer mudança. E você falou para muita gente aí que não faz mudança, mas faz muito armengue, né? Em casa. O quê? Então, as dicas que você deu aí servem também Não, para gente, para evitar os armengues, para quem porque quem vem depois não tem conhecimento. Por exemplo, essa casa mesmo, ninguém sabia que tinha uma ligação provisória irregular, né? Então assim, ninguém sabia. Nós detectamos, mas imagine uma pessoa que não tem conhecimento pegar, daqui a pouco isso é crime e tal, então a pessoa depois responde sem até nem saber do que está acontecendo. Então assim, é só uma questão de consciência, porque quando você faz a besteira para você corre o seu risco, que já é um prejuízo grande. E quando você faz a besteira, que você também vai correr o risco de vidas de outras pessoas. Então, assim, isso já é mais do que irresponsabilidade. Então, fica a dica, vamos olhar para o próximo, porque o mundo está complicado hoje e as pessoas não estão mais olhando para o próximo. Então, bora parar, bora olhar para o próximo para tentar melhorar o mundo aí, ó. Já fica uma dica muito bacana, muito importante. Vamos buscar melhorar o mundo e são nesses pequenos atos. As pessoas falam, é uma besteira, ninguém vai detectar. Faz sim, gente. Uma andorinha não faz verão. Faz sim. Uma formiguinha chama um bocado. Não sei se vocês observaram, pra gente encerrar o programa. Quando tem um grãozinho de açúcar na mesa, você vê uma formiguinha, 2 segundos depois você vê um batalhão de formiga. Então, assim, faz sim, gente. Bora fazer a nossa parte, que a gente constrói um mundo melhor. Ok, então tá aí, Thaís Chicorel, com suas dicas importantíssimas. Levante a voz.